Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e hoje eu tô trazendo para vocês aí um super tutorial de um desenho que ficou muito bonitão, que é esse desenhão do Muzan. Olha só como tá bacana esse desenho, hein? E eu vou ensinar para vocês todas as técnicas, todas as dicas aí para você poder fazer um desenho desse jeito aqui também, tá? Então não esquece, beleza? Já chega deixando um likezão aí que merece, né, cara? O Muzan tá muito massa, hein? Se você é novo aqui no canal, ainda não entende como funciona, essa é a primeira parte. Eu vou fazer uma segunda parte que eu vou ensinar essa coloração também aí. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Então pode ir lá nos comentários que você vai ver o desenho, né, o vídeo lá da gente colorindo também, tá? Então sem muitas delongas, já vai se inscrevendo aí e vamos lá para o nosso tutorial. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E vamos lá, moçada, começar aqui o nosso super desenho do Muzan. E seguinte, eu estou usando uma folha tamanho A5 e com o auxílio dessa fita aqui eu vou marcar um círculo um pouco acima do centro, tá? Esse círculo aqui, moçada, ele tem cerca de 7,6 centímetros, beleza? Quase 8 centímetros, tá? Mas aí faz aí nessa medida que vai dar certinho no seu desenho. Pode ser até 8 centímetros tranquilamente, beleza? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou precisar definir, né? Dividir, na verdade, esse círculo em partes aqui, tá? Então eu vou fazer uma linha em horizontal e outra linha em vertical, beleza? Essa linha vertical eu vou passar ela um pouco, porque vai ser aquela linha que vai até o queixo do Muzan, certo? Então aqui é o seguinte, ó, a partir do momento que eu divido esse círculo, veja que eu fiz bem pela metade mesmo, tá? Eu vou fazer mais duas linhas em horizontal aqui abaixo, beleza? Todas com o mesmo espaçamento, tá? Porque elas vão servir para fazer os detalhes dos olhos e também a base da sobrancelha, né? Até a altura da sobrancelha a gente já vai ter a definição ali dessas linhas. Logo abaixo eu fiz um tracinho ali que vai representar onde a gente vai trabalhar o nariz do Muzan, certo? Então vamos lá. Aqui agora nós já vamos começar definindo, né, mais ou menos o tamanho dos olhos, né, a largura, o comprimento dos olhos, tá? Então eu vou fazer duas definiçõezinhas aqui bem de leve. Eu percebi depois que uma delas eu fiz um pouquinho maior, tá? Mas isso aí no olho eu já ajeito, beleza? Então tenta deixar todas no mesmo tamanho para que os olhos fiquem iguais, tá? Então vamos começar aqui com o desenho do olho do Muzan, certo? Nesse lado aqui, tá? Então é o seguinte, para começar esse desenho dele, a gente vai ter que começar um pouquinho já na parte de baixo, né? Quase topando a parte de baixo, fazendo a base debaixo do olho, tá? Essa base debaixo do olho a gente vai seguir ela um pouquinho reto e quando chega mais ou menos na metade, né, dessa divisa que a gente fez, a gente curva para cima, já chegando ao centro aqui dessa demarcação que a gente fez, beleza? A base de cima já é um pouco mais simples, é um pouco mais fácil, tá? A gente vai fazer uma medida, né? É como se a gente estivesse desenhando a mesma coisa, só que ao contrário. Essa parte curvada já vai começar desse início aqui e aí ela vai indo até a ponta final já lá em cima, tá? Essa parte aqui é a parte do cílio superior, né? Então ele é um pouco mais grosso, tá? Inclusive eu já vou fazer a definição dele um pouquinho mais grosso, juntamente com o detalhe depois, né, da definição eu já vou até preencher para ficar certinho aí para vocês. E aí eu posso fazer os detalhes da íris e da pupila dele. A pupila dele é uma pupila estilo de gato, né, ou de cobra, tá? Que ela é fininha, tá? Então você pode fazer ela fininha desse jeito que você tá vendo aí. Beleza, todos os detalhes do primeiro olho feito, agora vamos para o segundo. Para fazer o segundo, veja só, eu já notei aqui que ele estava um pouquinho maior, né? Então eu acabei já reduzindo um pouquinho, tá? Ó, principalmente essa base de baixo, tá? Na base de cima eu fiz ela já encostando lá no canto. Mas aí, né, depois que eu faço toda a definição desse segundo olho, que vai ser basicamente a mesma coisa, só que a gente vai ter que fazer ao contrário, né? Eu vou ajustar o cílio do primeiro olho que eu fiz também, deixando ele um pouquinho mais longo, né, na parte de cima e também na parte de baixo. Assim eu consigo uma definição melhor para os dois olhos do Muzan. Agora aqui é o seguinte, pessoal, ó, eu vou fazer o seguinte, vamos desenhar os detalhes de pálpebra dele, tá? Eu vou desenhar os detalhes da pálpebra dele aqui. A pálpebra dele é um pouquinho alta, certo? E com alguns detalhes nesse início do olho, né? Eu vou colocar tipo 3 tracinhos mesmo nessa base inicial do olho, tá? Na base final só faço um tracinho mesmo, beleza? Em seguida eu já posso partir para o outro olho colocando os mesmos detalhes de pálpebra.
Aqui eu vou meio que copiar o que eu fiz no primeiro olho, tá? Isso aqui não tem tanto segredo, então faço todos os detalhezinhos no início do olho e o restante da pálpebra lá para o final dele também. Veja que ela é bem um pouquinho acima, né? Ela é bem subida, digamos assim. Porque ele tá com aquele olho sereno, né? Aquele olhar de boa, né? Todo sériozão. Aqui agora nós vamos fazer a sobrancelha dele e como eu falei para vocês, lembra do primeiro traço que a gente fez em horizontal, né? Vai ser a altura da sobrancelha, ou seja, ela vai estar meio que levantada da parte central, né? A gente vai fazer o centro dela, só que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai levantando um pouco ela até encostar na linha que a gente fez, tá? E deixando uma largura considerável para a sobrancelha. Lembrando que o início dela é um pouco mais largo e à medida que a gente vai afastando para o final vai afinando um pouco mais. Aqui agora podemos definir o nariz dele. O nariz dele é o seguinte, ó, eu vou definir toda a base sombreada. Lembra que a gente fez o pontinho ali, né, para representar a altura do nariz do Muzan, né? Então, eu vou fazer um lado como se já estivesse desenhando onde seria o sombreado e o outro lado eu vou apenas fazer um detalhezinho de narina, tá? Logo após eu posso já partir para a boca dele. A boca dele tenta não fazer tão grande, tá? Tenta fazer como se ela pegasse do início de um olho até o outro, tá? Porque ele tá com aquela boca séria, né? Aquela expressão séria também, certo? Então a gente faz ela até um pouquinho fechada, só que ela tá aberta, né? Ela tá bem, ela tá aparentemente aberta, mas ela tá aquela aberta assim bem singelo, tá? Então você pode fazer esse detalhe aí e faz o detalhe de lábio inferior também. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos definir o rosto do Muzan, tá? E para definir o rosto dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com um traço lateral, depois eu uso até a própria altura da boca para fazer uma divisa, tá? Essa divisa é o seguinte, vai significar onde o rosto dele vai curvar, né? Onde vai ter a curva do rosto, que vai ser realmente na altura da boca, certo? Então aqui eu vou fazer uma definição do rosto dele de um lado e do outro, né? Juntamente com a base do queixo, que a gente vai descer pouquíssimo, né? Para a base do queixo dele, tá? E logo depois que eu fiz essa definição, eu percebi que o rosto dele estava até um pouquinho mais magro do que o normal. Então eu vou e faço outras definições do rosto na lateral e deixo ele um pouquinho mais arredondado, tá? Então aqui eu apago essa parte que não vai precisar, né? E assim a gente já tem a definição legal para o rosto do Muzan, beleza? Ok, temos aí o rosto já definido, né? Agora sim já tá legal, tá um pouquinho mais arredondado. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar desse lado aqui dele a definição do cabelo. Primeiro eu vou fazer uma mecha no caso, né? Vamos fazer a mecha dele descendo até a base da boca dele, tá? E essa mecha do Muzan é aquela mecha de cabelo que é todo ondulado, né? E também tem as pontas bem pontiagudas, tá? Bem finas. Então eu vou fazendo toda essa definição. Veja que ele vai ficar com o efeito ondulado dele, é aquele efeito que gera várias curvas, né? À medida que a gente vai fazendo. Então eu vou fazendo várias curvas até ter uma definição legal. Eu vou fazer do outro lado também, tá? Uma definição bacana para essa parte da franja dele aqui da frente, tá? Só que desse outro lado, ele digamos que é um pouquinho menos ondulado e essa franja é um pouquinho maior também. Ela já vai até mais ou menos a altura do queixo, né? Veja que uma foi até a altura da boca, né? Passou só um pouquinho da parte de baixo da boca e o outro foi quase na altura do queixo lá embaixo, tá? E aí eu vou voltando, né? Colocando todos os detalhes ondulados e lembrando, né? Algumas partes são finas, outras partes já são mais cheios, né? Na franja dele já são com mais mechas, com mais detalhes de fio de cabelo, tá? Então você pode ver pelo segmento do vídeo e poder fazer o seu aí tranquilo. Tá certo que esse cabelo é a parte mais difícil desse desenho, pode ter certeza. Justamente por ele ser nesse formato assim, né? Que fica muito variável, né, cara? Pra gente fazer, então ele acaba sendo um pouquinho mais complicado de desenhar. A gente, principalmente quem é acostumado a desenhar cabelos mais lisos, né? Ou cabelos que tem aquelas mechas mais definidas, no caso, né? A dele é um pouco mais ondulada. Então assim eu vou finalizar as duas mechas de um lado e do outro. Lembrando que do outro lado aqui dele tem duas mechas juntas, né? Elas são meio que coladas, então eu faço a definição completa delas.
Assim que eu defino as mechas, a gente vai fazer também a partezinha da divisa da testa com o cabelo dele. Então eu vou fazer uma demarcação aqui mais ou menos da altura da testa do Muzan, tá? Veja só como eu fiz a altura dele. Eu fiz ele um pouco curvado, certo? E aí eu vou definir aquelas partes mais pontiagudas que vai fazer a definição de um lado e do outro do rosto do Muzan, né? Aqui nessa base do cabelo. Aí eu vou colocando essas pontinhas, né? Para deixar uma definição bem legal e vai ficar bacana aí. Agora que eu vou definir a altura, né, dessa abertura da mecha dele, né, que ele tem o penteado assim aberto ao meio, né, então eu vou fazer a definição dessa altura, tá? Já vou definir aqui, deixar uma altura bem legal. A altura dele tá como se fosse mais ou menos a altura da boca para o queixo, tá? Se você quiser usar isso como medida, você pode usar, certo? Logo em seguida eu vou definir o pescoço do Muzan também, tá? E vou fazer mais ou menos a base da roupa logo, antes da gente continuar, né, para a parte do cabelo, tá? Então vamos definir algumas bases da roupa dele aqui. É claro que não vai ser tudo, eu vou trabalhar alguns detalhes depois, beleza? Então vamos começar com o colarinho, né? Ele tem aquela roupa que ele usa um coletezinho, né? E tem essa outra parte de baixo, essa blusa de baixo, tá? Que é aquela blusa de botão, né, com colarinho e gravata e tudo, né, enfim. Então a gente vai fazer essa parte do colarinho dele, tá? Só que tem um porém, a gente define a primeira parte completa, certo? A gente vê que fica a pontinha dela. Quando a gente volta para a segunda parte, a base do colete dele vai fazer tipo um corte, tá? Que ele tá com o corpo um pouquinho de lateral, beleza? Então a gente já pode perceber pelo próprio formato da roupa que a gente tá fazendo, tá? Então faça esse corte de lateral e aí eu vou definindo toda a base do ombro dele até encostar nos limites da folha, né? Faça a definição completa do colete, tá? Veja aí que eu já deixo tudo definido completinho até encostar ali o limite que eu demarquei na folha, que vai ficar bacana. Para o outro lado, eu vou fazer uma definição também do colete, só que ele já vai estar voltado para o outro lado, né, para outra direção, como vocês podem ver, né? Vou fazer a base de cima também, que vai ficar mais ou menos na altura do pescoço, ali no colarinho, ó, como vocês podem ver também. Então veja só por eu fazer esses destaques, a gente já percebe que o desenho do personagem já está um pouco de lateral, né? A parte do corpo dele já fica um pouquinho de lateral. Então eu vou fazer todas as demarcações e por enquanto vamos deixar ela aí. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou demarcar mais ou menos uma altura aqui, ó, do nariz dele, né, um tracinho abaixo do nariz, só para a gente poder saber a altura da orelha, né? Então a orelha vai ficar dessa ponta do nariz até a base de cima do olho. Só que como essa franja tá pela frente, dos dois lados inclusive, não vai dar pra gente ver a ponta certinha da orelha em cima, tá? Então eu vou fazer a definição dos dois lados, certo? Da orelha no caso, e vai ficar toda definida aí. Depois a gente coloca uns detalhes por dentro, que não é tanta coisa também. Mas eu vou fazer uma outra mechinha separada aqui nessa outra orelha também, tá? Então a gente faz essa mechinha aí, uma mechinha até fina, beleza? Por enquanto ela vai estar separada, mas na hora da coloração a gente já vai fazer alguns efeitos diferentes também. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, na lateral do cabelo dele eu vou fazer duas demarcações, tá? Seguindo o formato do cabelo dele, que é todo ondulado, né? E a partir do momento que eu faço essas duas demarcações, né, que eu vou fazer de um lado e vou fazer do outro. Veja as demarcações como eu estou fazendo, toda onduladinha, seguindo o padrão do cabelo do Muzan. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demarcação completa, né? Mais ou menos definindo o volume total do cabelo dele, tá? Com a gente definindo esse volume, a gente vai poder trabalhar todas as outras mechas e detalhes aqui de franja, enfim, dos cabelos do Muzan, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar já essas mechas centrais, tá? Eu já vou fazer uma definição delas. Veja que eu não tô fechando 100%, tá? Eu tô fazendo traços assim que eles quase se ligam, mas eles têm separações, como vocês podem ver. Assim vai ficar até melhor para a hora da coloração, tá? E aí eu vou definindo toda a base de cima do cabelo dele também, certo? A partir do momento que eu faço toda a definição das franjas, eu posso fazer as ondulações do cabelo na parte de cima e assim a gente deixa o desenho completão, colocando também, né, depois que eu fecho toda a base de cima, eu vou colocar também umas partes do cabelo dele na base de dentro, né, do cabelo também, como se fosse outras mechas divididas de um lado e do outro, tá? Agora aqui na parte do pescoço eu vou fazer algumas linhas, né, umas linhas
de demarcações. Vou fazer uma linha na lateral, 2 no centro e 2 na outra lateral também, tá? Então veja aí como vai ficar legal. Aqui agora podemos definir a gravata dele também, né, cara? Então para fazer a gravata é só fazer um cortezinho em cima. Uma definição massa aqui da gravata no centro, né, que era aquela coisa que fica meio que poligonal, né? Então a gente vai fazer só 2 tracinhos fechando essa base da gravata, tá? E depois a gente pode fechar a base restante da gravata completa dele aqui até chegar ao limite da folha de um lado e do outro também. Assim vai deixar um destaque bacana, né, nesse desenho do Muzan, tá? Vai ficar uma coisa bem massa na base da gravata dele. E como eu tinha dito a vocês, a gente tem que finalizar também os detalhes da orelha, tá? A orelha dele vai ficar com os 2 detalhezinhos aí de um lado e do outro, mas vai estar bem escondido, né? Não mostra muita coisa, beleza? Então veja só, o desenho já está muito legal. Merece até o seu gostei, né, cara? Aqui agora, para terminar o desenho, né, para definir ele todo, eu vou fazer algumas partes de tipo curvaturas, né, a parte de costuras também pela parte base da roupa dele, né, por essa que tem o colarinho, e também pelo colete. No colete são alguns tipo símbolos, né, algumas definições. Tem até uma partezinha aí que parece um coração, cara, que eu vou fazendo aí pra vocês, tá? Então assim eu vou definindo todos esses detalhes dos símbolos aqui da parte do colete dele, tá? Não são detalhes difíceis de fazer, acompanhando o vídeo você vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Inclusive na pintura também a gente vai definir, né, que ele tem 2 cores diferentes nessa parte do colete dele, certo? Então a gente vai fazer todas as definições. Eu vou fazer todos esses detalhes juntamente com o final lá, fazendo alguns detalhes por dentro também da roupa, já para deixar todo esse destaque do Muzan completão. Lembrando que eu tenho também um curso de desenho online onde você pode aprender muito mais comigo. Você pode aprender técnicas lá que você vai poder pegar qualquer personagem, qualquer outro desenho que você queira fazer, aplicar as técnicas que eu ensino no meu curso e fazer o seu desenho sem precisar estar vendo muito vídeo, muito tutorial também, tá? Você vai passar a pegar seus próprios personagens e fazer por si só. Além de coloração também, cara. Eu ensino até coloração em camisas, mano. É um curso super completo com vários bônus legais. É só me dar essa chance, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Bom, como vocês podem ver, eu estou fazendo aqui agora uma limpeza no desenho. Eu estou passando uma borracha chamada limpa-tipos. Ela vai tirar o excesso do grafite aqui. Você pode usar uma borracha comum. Por quê? A gente vai fazer a line art do desenho, né, cara? Para fazer a line art eu vou usar uma canetinha na ponta 05. Eu vou usar apenas a 05 para fazer a line art em todo o desenho, tá? E durante a line art eu tento copiar um pouco o traço do anime, né, Demon Slayer, que ele vai trabalhando muito aqueles pontos, né, onde fica uma line art bem grossa, outras partes um pouquinho mais fina. Assim vai ficar com um destaque muito melhor no meu desenho, tá? Então veja só como tá bacana esse desenho Muzan. Assim eu vou adicionando outros detalhes, como alguns detalhes abaixo do pescoço, né, tipo umas texturazinhas abaixo do pescoço, tá? Não são muitos detalhes que eu adiciono aqui no desenho, eu acho que somente essa parte de texturas mesmo, beleza? E aí você pode acompanhar certinho toda a base de line art do desenho. Depois é só a gente apagar, né, quando tiver tudo já aí contornado, e aí já temos o nosso desenho completo. Cara, eu gostei demais desse desenho aqui, eu achei o resultado dele incrível, tá? Gostei muito mesmo, principalmente a coloração também, que tá com um resultado muito bom, então deixa um gostei nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no meu curso online, que tá aí no comentário fixado, na descrição, tá? Me dá essa chance aí e vamos para a parte de coloração que tá no comentário fixado também. Até a próxima!